Olá, eu sou o Alan dos Reis e recebo na redação do Taboão em Foco o vereador de Taboão da Serra, professor Moreira. Ele foi eleito em 2016 com 2.780 votos. Moreira, primeiro agradecer a sua presença aqui no Taboão em Foco. Muito obrigado. Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Eu que agradeço essa recepção aqui no Taboão em Foco, toda a equipe, muito gentil, me fez o convite, estou pronto aqui para a gente poder bater um grande papo com vocês essa tarde. Moreira, a gente vai falar muito sobre política, mas antes disso eu gostaria que você falasse um pouquinho dos 60 anos da cidade, completado dia 19 de fevereiro. Quais são as grandes qualidades que você vê no município e quais são as coisas que precisamos melhorar nos próximos anos? Olha, uma pergunta bastante complexa, né? Na verdade, Taboão da Serra, com seus 60 anos, cresceu bastante, mudou muito o seu foco de atuação. Taboão da Serra era uma cidade que era cidade dormitório, depois vieram muitas empresas para cá, indústrias, essas indústrias, grande parte foram embora, se instalou aí empresas de serviços na cidade, e é o que está desenvolvendo mais na cidade hoje. Porém, a cidade também aumentou muito o número de habitantes na cidade. Hoje nós temos quase 300 mil pessoas na cidade. E isso também gera um déficit habitacional, gera um déficit também na educação, gera um déficit na saúde, né? Então nós temos ainda, por mais que a cidade cresceu, a mobilidade urbana, temos grandes problemas na mobilidade urbana. Nós não temos ainda um centro de exposições na cidade, onde pode se reunir muitas pessoas. Então a cidade ainda, talvez pelo seu tamanho geográfico, não consegue atender todas as demandas que são hoje exigidas para a cidade. Eu acho que temos que repensar nesses 60 anos como fazer isso. Esse é um grande desafio. O censo de 2020 deve confirmar o município como a cidade mais populosa do país. São 20 km² com quase 300 mil habitantes. É possível replanejar a cidade dessa maneira? Olha, eu acho que o desafio do futuro é justamente a mobilidade urbana da cidade. Nós estamos com um grande problema, porque nós estamos vendo na cidade crescer mais ainda em termos habitacionais. Estamos vendo muitas empresas também deixarem a cidade, aí a mão de obra já não é absorvida dentro da cidade, que já gera um outro déficit também, né? E nós estamos percebendo que a cidade perdeu o timing quando foi oferecido para a cidade fazer as marginais ao longo da BR. A cidade perdeu. Então, com isso, também há um atraso para que a cidade possa se desenvolver pelo tamanho que exige da estrutura, né? Hoje nós praticamente não temos como mais fazer as marginais, que já estão sendo adensadas ao longo da rodovia, daqui até Itapecerica da Serra. E aí vai ficando mais difícil para nós, para poder tirar tentar amenizar essa questão do adensamento, né? Então, Taboão da Serra, como eu falei, nós vamos ter que ter um fórum de discussão, né? Vamos ter que criar esse fórum com o poder público todo envolvido, poder legislativo, poder executivo, população principalmente, várias audiências para ver qual é o Taboão que nós queremos para o futuro. Esse é um papel que tanto a Câmara quanto a Prefeitura está na hora de, pelo menos, iniciar essa discussão, né? Porque é o que você falou, as marginais paralelas à Resi Bittencourt, hoje em dia, é bem difícil se fazer e temos algumas pendências de o retorno do Shopping Taboão, que nunca sai. Falam-se de um retorno ali na região do São Judas, que também prometem, há sempre previsões, mas nunca sai. Então, faltando também um pouquinho do impulso político para que essas coisas começam a serem discutidas e saírem do papel? Olha, é importante que a população saiba que na instalação do shopping center do Taboão, quando começou as obras lá em 2001, foi tratado que teria essa alça de retorno do acesso. Repentinamente o shopping não fez. O shopping não fez. E nós instigamos no meu segundo mandato, nós criamos uma comissão parlamentar, fomos até o shopping e estava tendo as tratativas com o shopping para que pudesse sair essa alça de retorno. E de repente, não sei qual dos poderes que entraram em cena ou saíram de cena, e o shopping falou que estava aguardando uma definição aí do DENIT ou de alguém. Fomos ao DENIT também, o DENIT falou que estava também autorizado, que o shopping poderia fazer. Então nós estamos aguardando
que o shopping possa fazer a parte dele, possa instalar essa alça de retorno também, que é muito fundamental, é muito importante, porque o shopping recebe por dia aí milhares de dizem que acima de 10 a 1.000 veículos diários. Essas pessoas têm que fazer o retorno no centro do Taboão para voltar para o Embu, ou fazer o retorno por dentro da Avenida Laurito Ortega para voltar para o Embu pelo retorno do Parque Pinheiros. E lá na frente do São Judas também, que não temos. Então, realmente são, como eu falei, a mobilidade urbana é o grande desafio do momento. E eu entendo que Taboão da Serra terá que parar em algum momento, né? Não acredito que esse governo tenha mais essa capacidade de chamar essa discussão. Não acredito. Esse governo, como você disse, só para as pessoas que estão nos assistindo, é o governo do prefeito Fernando Fernandes. Eu acredito que o governo está no 6º ano, o governo do Fernando Fernandes está no 6º ano, e todo mundo sabe que as dificuldades que o prefeito está encontrando na cidade, justamente por conta de inúmeras promessas que foram feitas, que não foram cumpridas, e o povo, então, certamente terá que optar como é que ele quer uma reação na cidade. Então, eu gostaria muito que nesse governo o prefeito pudesse chamar essa discussão. Mas eu acredito que talvez um momento político ele não consiga chamar essa discussão e talvez vai ficar mais adiante essa discussão. Mas terá que ser feita em algum momento. Moreira, você está no seu 3º mandato. 3º mandato. Você foi eleito a primeira vez em 2004. 2004, aí depois a eleição seguinte você não foi reeleito. Exatamente. E os últimos 2 mandatos, incluindo esse, você está na Câmara como vereador eleito. Eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade, principalmente nesse ano que você não foi reeleito, entre fazer política com mandato e sem mandato. Qual que é a grande dificuldade? Olha, todos sabem que eu tive uma escola oriundo dos trabalhadores, né? Eu aprendi a fazer política dentro do Partido dos Trabalhadores, numa política séria dentro da empresa, como sindicalista, iniciei minha carreira lá na Metal Leve, trabalhei muitos anos e aprendi a fazer uma política realmente voltada para os trabalhadores. Então, nunca tive padrinhos políticos, nunca tive famílias, né, ricas, não tenho família rica, minha família é muito simples, por sinal. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer política com mandato e sem mandato. É óbvio que quando a gente perdeu o mandato, houve um baque, porque a gente vinha num planejamento. Mas naquele ano, por exemplo, eu perdi o mandato e nós conseguimos, junto com vários parceiros, edificar uma instituição muito séria e sólida na cidade hoje, que é uma parceira forte nos trabalhos sociais que são desenvolvidos na cidade, que é, por exemplo, o Solar dos Unidos. Foi o período que mais prosperou. Foi quando a gente estava sem mandato, que mais as pessoas ajudaram. Essa instituição fica no Jardim Clementino. Jardim Clementino, né, que atende 1.000 crianças nas 5 unidades hoje que tem, tudo fruto de trabalho com muita luta, muita dificuldade. Então, o mandato, é claro que o mandato ajuda a abrir portas, ajuda, mas também o mandato, não para toda a sociedade, mas para uma parte da sociedade, às vezes gera desconfiança por causa dos maus políticos que nós temos na cidade. Você acredita que há uma grande desconfiança, acho que as eleições presidenciais colocaram essa dúvida ou as críticas ficaram mais ferrenhas em relação aos políticos, de uma forma em geral. Você acredita que essa desconfiança dos políticos chegou a Taboão da Serra e vai se refletir nas eleições de 2020 com os vereadores atuais? Olha, justamente por Taboão da Serra ter uma das menores metragens do país, a cidade mais adensada, né? Ela só é maior do que São Caetano, se não me falha a memória, né? Em tamanho territorial, mas assim, densidade de pessoas já muito maior. Então, justamente por ser uma cidade pequena, muitas pessoas se conhecerem, famílias se constituírem aqui, oriundas de famílias já de conhecidos, talvez não pegou tanto como pegou a nível nacional. Porque ainda há, infelizmente, na política, a política que faz ainda assistencialismo, que nós procuramos combater. Essa política que faz assistencialismo, então a população não consegue ver que também é fruto de um problema sério que foi combatido no país. Então a mesma pessoa que pede, que pede moralidade, às vezes vai no político e pede um favor. E ele não sabe que é dali que começa a gerar a corrupção. Ali começa a ter o problema. Então, esse é o cerne da questão. E Taboão da Serra, é uma cidade pequena, talvez a gente tenha essa dificuldade de conseguir a população
Claro que uma grande parte entende, mas tem uma grande parte que não entende. Só para a gente voltar um pouquinho agora falando de eleição da Câmara. Hoje, presidente Marcos Paulo, se falou muito dessa eleição. Na verdade, um mês antes, eu lembro que vocês, incluindo você, fizeram uma foto lá com outro grupo, dizendo que ali estava o presidente, o Paulinho estava na época também, fazia parte daquele grupo, mas de repente, todo mundo não, tanto você quanto o Paulinho foi para um outro grupo, que é chamado de Bloco Independente, e elegeram o Marcos Paulo. O que aconteceu exatamente para essa mudança? Vocês largaram um grupo que vocês estavam desde 2016, desde 2017, para aderir a um outro grupo? Não, na verdade, tinha tudo para continuar o Grupo Unido. Tinha tudo. Desde, claro, que fosse seguidos os compromissos pactuados. Porque é óbvio, você tem um pensamento, eu tenho um pensamento, cada um tem um pensamento aqui. Então nós nos unimos naquilo que nos converge. Sim. E foi tratado isso. Então elegemos, dentro desse contexto, a Joyce Silva, presidente. E dentro desse contexto tinha a Joyce Silva, então, que cumprir alguns acordos dentro do grupo, e ela cumpriu grande parte dos acordos. Porém, nós sabemos que o primeiro acordo que descumpriu foi justamente em relação ao Solar dos Unidos, que havia um trabalho sério, que tem um trabalho sério na cidade, com crianças e adolescentes. São 175 crianças em contraturno escolar, que ficam longe das drogas, longe do assédio do crime organizado, da pedofilia, da prostituição infantil, e o prefeito foi lá, repentinamente, acabou de assinar o convênio, autorizou a contratação de todos os mecanismos para as crianças poderem trabalhar, e de repente foi lá e cancelou. E o grupo não se manifestou. Com exceção... Até chegaram algumas sessões, eu lembro, mostrarem apoio, mas de repente realmente... O grupo não se manifestou. Quem continuou se manifestando internamente foi o Paulinho e o Jonathan em algumas ocasiões. Contudo, eu sou muito calmo, sou muito tranquilo, muito sereno. Entendi o momento, mas tinha aquela dívida comigo. Entendi o momento. E aí, também era dito no grupo que o Paulinho seria o nosso candidato a presidente. Como o doutor André havia desistido do grupo, o Paulinho seria o candidato a presidente. De repente, apareceu um outro candidato a presidente. Que foi o Ronaldo Anish. O doutor Ronaldo Anish, do qual eu tenho muito respeito. Ele apareceu como candidato a presidente. Aí já não era mais o Marcos Paulo, o candidato a presidente. E me parece que, como eu não participo das reuniões de governo, me parece que o governo ofereceu que seria o Marcos Paulo presidente. Então, eu estava com o Marcos Paulo, todo mundo sabia. E eu falo para todo mundo, minha palavra não faz curva. Meu papo não tem curva, é reto. E eu estava com o Paulinho. Estava com o Paulinho. E eu não mudo de lado. Se eu tinha falado que estava com ele, eu continuei com ele. Quando ele se sentiu que foi alijado do processo interno de discussão da presidência, nós nos reunimos, eu e ele, fizemos a leitura do jogo que nós estávamos sendo usados naquele momento para eleger o candidato do prefeito, e aí é óbvio que ele ficou magoado. Eu já estava magoado com o problema que o grupo me deixou na mão, lá de trás, que eu acabei de relatar. Então, por isso, acabou se acontecendo. A política é muito dinâmica, mas não fosse a incoerência do grupo no trato com os companheiros, hoje certamente estaria mantido o mesmo Paulinho grupo. seria presidente, mas sim, desse outro lado. Eu lembro que na eleição para presidente também de 2014, você participou, teve uma coletiva lá na casa do Paulinho, ele seria o candidato, o presidente, lá havia o acordo, mas ele acabou perdendo o Cido depois de que eles sentiram, exatamente de você, insegurança, porque o outro grupo chegou a dizer que votaria em você e você, se eu não estiver muito equivocado, teria dito, se eles votarem em mim, eu voto em mim mesmo e você seria o presidente. Não houve uma certa desconfiança depois entre você e o Paulinho de que isso pudesse acontecer novamente? Foi até muito pertinente e dentro meio fora do contexto do tempo, mas nunca é tarde para a gente esclarecer alguns fatos. É importante essa pergunta. Eu digo só por quê? Porque foi do... até eu quem te avisou daquela coletiva, avisei os outros jornalistas, porém, a única coisa que eu havia pedido naquela época era a presidência da Comissão de Justiça e Redação. É importante deixar isso anotado.
Quando chegou, trabalhamos o Moreira presidente durante 11 meses. Quando chegou no 12º mês, há 2 semanas para a votação, já não era mais o Moreira. O candidato a presidente tinha que ser alguém do prefeito, Fernando Fernandes. E foi aí onde o Moreira chegou e falou, olha, se eu fui leal com vocês, já disse que daria o voto, não tem a Comissão de Justiça, então eu não tenho obrigação de estar com vocês. Foi a partir daquele momento que aí apareceu a candidatura, a terceira candidatura do Cido. Então, com o tempo, porque é óbvio que no começo todo mundo fica meio sem entender as coisas, mas depois o Paulinho entendeu bem essas coisas, e a nossa amizade sempre foi uma amizade muito boa, restabeleceu, mas ele sabe por que perdeu a presidência da Câmara naquele momento que ele tinha na mão, porque ele atendeu justamente quem? Quem não queria que ele fosse o presidente. Agora, o prefeito Fernando Fernandes. Ele atendeu e colocou o Cido como candidato a presidente. E aí eu senti que eu fui alijado e falei, o acordo não era esse. Por isso que deu aquele rebu. Aí depois que deu todo o rebu, o doutor André me procurou para ser candidato. Aí eu falei, eu não voto, doutor André, no senhor, porque eu tinha já garantido o meu voto ao Marcos Paulo. Se eu fizer isso, eu estarei traindo a minha consciência. E eu acabei de falar aqui que eu não mudo de lado. Né? E minha palavra não faz curva. Eu sigo exatamente o que eu falo para você. Então, o doutor André veio, aí ele falou, por que não você ser o candidato a presidente? A gente arruma os votos. Eu falei, eu duvido que vocês vão arrumar os votos para eu ser candidato a presidente. Aí acabou sendo, todo mundo sabe, o Cido, mas foi ótimo, porque me deu o espaço e oportunidade de esclarecer esse momento. O contexto. 2020, estamos em 2019, e tem eleição, eu sei que a gente acabou de sair de uma eleição presidencial, mas 2020 tem eleição para escolher o próximo prefeito a partir de 2021. Ainda, talvez as pessoas, de um modo geral, não estão muito discutindo isso, mas a classe política se discute muito em 2020. O que o Moreira está enxergando de 2020? Olha, nós acabamos de sair de uma eleição de deputado. As urnas sinalizaram algumas coisas importantes que a gente tem que analisar. Quais? Né? Por exemplo, a candidatura que representava o governo caiu a votação. A candidatura que representava a oposição, a votação, né, se manteve e acabamos elegendo, no contexto, um deputado da oposição, que é o deputado José Aprígio, foi eleito deputado estadual agora, da oposição. Então as urnas sinalizaram. As urnas sinalizaram que para 2020 nós temos aí uma vontade do povo em mudar para a oposição. Né? E eu estou trabalhando nessa linha. Quero estar dentro desse processo, dentro desse contexto de renovação que haverá no ano que vem, de mudança que haverá no ano que vem, e estamos trabalhando seriamente, firmemente, para poder participar não como coadjuvante, mas como sendo protagonista no processo eleitoral do ano que vem. Então, estamos trabalhando para isso. Pelo que se diz, Aprígio deve ser candidato a prefeito, a gente fala deve porque é uma vontade, todo mundo sabe que é uma vontade dele ser prefeito, mas também tem diversas questões. Tem, por exemplo, ele vai assumir dia 15 de março o mandato como deputado estadual, e aí são pelo menos um ano e meio até que se comece realmente a eleição. Então, tudo pode acontecer. Quem você acha que pode ser o candidato da oposição? O governo até hoje não sinalizou claramente quem será, mas você vislumbra quem será o candidato do governo para defender o governo? Olha, é difícil, né? Porque, como dizia Ulisses Guimarães, a política é que nem nuvem, né? Ela muda o tempo todo. Mas hoje o governo, a meu modo de ver, não definiu o nome. O governo ainda não definiu o nome. Ele está trabalhando alguns nomes. Acredita que possa ser? Ele está trabalhando alguns nomes e eu confesso que a gente sabe que ele trabalha o nome da vereadora Joyce, trabalha o nome do secretário de manutenção, Daniel Bogário, trabalha o nome do próprio vice-prefeito, Laércio Lopes, trabalha o nome, talvez até de outros pessoas correligionárias do prefeito, mas o que eu vejo mais evidência são o vereador Cido, vejo evidência esses nomes que estão hoje sendo trabalhados há algum tempo pelo governo, mas o governo não definiu ainda. Entendeu? E eu acho que nesse contexto, até o próprio governo já sentiu o crescimento da oposição.
O BI, que é esse bloco que contém vereadores governistas, mas que estão numa posição independente, uma posição de oposição. Um dos integrantes é o vereador Eduardo Nóbrega, que também, ele nunca escondeu de ninguém, que sonha e promete que será candidato a prefeito. Você acredita que ele possa voltar para o governo e ser o candidato da máquina? O que você acha? Olha, o Eduardo foi uma pessoa muito grata agora no BI, porque podemos fazer muitas mudanças no orçamento da cidade, na postura dos debates na Câmara Municipal com essa organização do Bloco BI. Isso foi possível, porque eu sempre fiquei sozinho na oposição e de repente vieram mais 6 vereadores, mais 5 e mais o Paulinho, que já estava junto comigo, que também foi para o Bloco Independente. Então isso fez com que o debate ficasse mais salutar na Câmara, ficou 7-6. E foi possível aprovarmos a emenda do bilhete único, aprovarmos a emenda da canalização do córrego pela Jussara, do aumento salarial do funcionalismo público, do vale-refeição do funcionalismo público, do aumento de vagas nas creches da escola, aumento de equipamento de segurança para acabar com a marginalidade, para a guarda municipal, né? Para a reforma do cemitério, reservamos recursos, para criança e adolescente, para tirar das ruas das drogas. Tudo isso só foi possível por causa dessa junção da oposição com o BI. O Eduardo é um nome forte, todo mundo sabe disso, é uma pessoa que tem, né, toda uma capacidade de articulação também. Hoje ele está em oposição ao governo, mas não está na oposição, ele está independente. Então, eu acredito que ele está construindo essa candidatura como independente. Esse bloco independente tem eles estão, a maioria no PSDB, mas tem no PPS também. A hora que começar a montar os times, pensando em 2020, se eles ficarem independentes, eles vão ter que mudar de partido. Você acredita que eles vão para onde? Para o PSD? Pode ir para quais outros partidos para conseguir montar um time, digamos assim, competitivo para disputar a eleição? Olha, hoje eu sou o líder do PSD. Já os convidou? Na Câmara Municipal. Se quiserem vir para o PSD, serão muito bem-vindos. Nós queremos montar um time forte também para poder, como eu falei, para que sejamos protagonistas nas eleições do ano que vem, né? E serão muito bem-vindos. Agora, é claro que a gente vai ter que montar outros times, outros partidos, então teremos que dividir todos os vereadores, né, para que todos tenham espaços adequados para que possam concorrer em pé de igualdade para disputar a eleição, para ganhar a eleição, né? Para ganhar a eleição. Então, eu acredito que não dá para ser candidato a vereador no ano que vem sem ter time ou sem ter um candidato a prefeito forte. Então terão que, em algum momento, escolher qual a candidatura a prefeito que vão estar embarcando para poder puxar esse time todo. Você, como aliado do Aprígio, você acredita que ele é candidato mesmo? Olha, nas suas conversas? Olha, atualmente, o Aprígio, ele quer muito fazer um bom trabalho como deputado estadual, né? Ele quer muito atender às demandas dos municípios que foram solicitadas a ele tem esse compromisso e vai cumprir vai honrar esse compromisso. O Aprígio é um homem de palavra, ele vai honrar esse compromisso. E no primeiro momento ele fala, se o meu nome estiver bom no ano que vem, eu serei candidato a prefeito, né? Agora, o Aprígio é um homem de oposição, então se o ano que vem, por algum motivo, o Aprígio entender que, sei lá, ele não vai disputar a eleição, certamente ele estará ainda na oposição, forte e firme, ajudando o candidato da oposição a derrotar o governo, não tenho dúvida nenhuma. Moreira, a gente está chegando aqui na parte final da nossa conversa. Você falou das diversas emendas que a Câmara aprovou, mas foram vetadas pelo prefeito, então ainda vai passar, a Câmara precisa derrubar ou não o veto. Mas só para pegar um pouco essas emendas, a gente entrevistou também o ex-prefeito Buscarini, e ele até fez algumas críticas aos vereadores, no caso vocês, no que se relaciona à forma como foram colocadas as emendas. Por exemplo, uma das emendas tira dinheiro da possível construção da sede da prefeitura que viria de empréstimo. Ele pergunta, e no ano seguinte? As emendas foram muito bem discutidas pensando 2019, que é esse ano, e os anos posteriores para que consiga
cumprir todas essas promessas de aumento e tudo mais? Foi muito salutar essa pergunta, porque em que pese o meu respeito que eu tenho pelo ex-prefeito Buscarini, uma pessoa que colaborou muito com o desenvolvimento, o crescimento da cidade, mas quando ele fala da forma que foi feita a emenda, realmente demonstra que ele não tem conhecimento do que ele está falando, porque não foi feito assim. Na verdade, nós tiramos a ideia do prefeito de querer construir, nós suprimimos essa emenda de construção do prédio. Nós não pegamos 20 milhões que estavam reservados para fazerem o prédio da prefeitura, que a gente sabia que não tinha. Nós não pegamos daí. Nós pegamos do excesso de dinheiro que tinha na secretaria, por exemplo, do secretário de administração, que tinha em outras secretarias também excesso de dinheiro reservado lá, que não tinham rubricas próprias do conhecimento público. Então nós tivemos o cuidado, a capacidade de observar cada rubrica que estava contida, mesmo que meia camuflada, mas nós procuramos tomar todo o cuidado e não mexemos. É importante falar isso para você que está nos ouvindo nesse momento. Deixamos o recurso da saúde garantido na peça orçamentária. Deixamos os recursos da educação garantidos na peça orçamentária. Deixamos recursos para o transporte garantidos na peça orçamentária. Deixamos recursos para a segurança, aumentamos os recursos da segurança, para que você possa ter mais segurança quando chega na sua casa, quando sai da sua casa ou dentro da sua casa, né? Deixamos dinheiro para pôr o bilhete único também, para que possa facilitar o deslocamento do povo, que já paga a condução, que está fora do contexto, quando ele soma todas as conduções que ele toma para poder fazer os seus afazeres, cumprir os seus afazeres durante o dia. Eu sei que são propostas, eu acho que é difícil alguém discordar dessas propostas, mas são de difícil execução. Eu vou dizer, por exemplo, o aumento do funcionalismo, a gente vê falar há muito tempo, e há muito tempo não acontece. Eu creio que eles devem estar até na expectativa. Já estamos passando o primeiro quarto do ano, quase chegando em março, e ainda não temos uma data exata de quanto virá esse aumento. Não se criou muita expectativa para uma coisa que a gente sabe que não é muito certo, ou que demora para acontecer? Olha, eu tenho acompanhado muito essa causa, então assim, eu tenho algum conhecimento para falar e gosto de falar, porque numa cidade que tem a 27ª economia do estado de São Paulo, 20 anos sem reajuste salarial para o servidor público. Muitos não têm o que pôr na mesa para comer. Eles pedem ajuda, muitas vezes. Tem um piso salarial que não chega a um salário mínimo. Aí o governo teve que fazer um acolchambrado de adicionais que não entra no salário, né, de auxílio, de abono, para poder dar o piso mínimo para a categoria. Isso é vergonhoso para uma cidade do tamanho de Taboão da Serra. Uns ganharem muito lá em cima e uma pirâmide enorme embaixo, a base, ganhando muito pouco. Então, por isso a nossa preocupação. E a folha de pagamento, e a preocupação nossa, quando a gente alterou o orçamento para maior, para o salário, foi por quê? Porque todos os anos, ao contrário do que o prefeito fala, ele fala, eu deixei 30 milhões a mais no orçamento. Só que todos os anos, nos últimos anos, a folha de pagamento tem aumentado 15%, 15%, e ninguém tem reajuste. Então, se não colocou uma rubrica específica para dar esse aumento, nos preocupou. Porque falou que ia dar aumento para o funcionário, falou que não precisava da Câmara, que é uma mentira, tem que mandar para a Câmara o projeto, para que a Câmara possa aprovar. A Câmara vai aprovar, vocês mesmos fizeram a coletiva, e o governo falou que não precisaria da Câmara, e agora viu que precisa da Câmara, né? E aí, o que nós fizemos? Nós colocamos mais 12 milhões de reais nesse aporte. Aí quando o governo fala que vai dar 3,65% de reajuste salarial, para um funcionário que ganha R$700, aí, que é o piso que ele está ganhando... Até porque eu acho que a gente já participou de alguma coisa. O governo, o prefeito sempre disse que é a inflação mais alguma coisa em cima. Não disse quanto é essa coisa em cima, mas não é só a inflação que ficou nesse menos de 4%, né? Só para então, assim, deixar bem claro. Para mim, é um grande desrespeito com a categoria. Depois de 20 anos sem reajuste salarial, se falar em dar algo em torno de 3,65. Então nós deixamos um reajuste lá, um valor lá agregado, que
considerando a expectativa de crescimento nos próximos anos da cidade, poderia chegar até uns 10, 12% de reajuste salarial para a categoria. E anexado ao Vale Refeição, que vai poder fazer com que o trabalhador, pelo menos, ele não tenha que tirar da casa dele, que ele já não tem, para levar para comer na hora do almoço, que ele possa ter lá o seu ticketzinho para comprar o seu almoço e trabalhar até mais, né? Com vontade, mais forte, mais enérgico. Deixamos também reservado, que não custa muito para a prefeitura. Deixamos. Infelizmente, o prefeito vetou tudo. Vetou tudo. E nós aguardamos. E aí, dando continuidade, eu sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação. Então está na minha mão analisar o veto do prefeito e também sou autor de 5 emendas. Tá. Só para a gente já estar um pouquinho avançado no tempo, quando serão analisadas essas emendas, esses vetos no caso? Já chamei. Chamei a comissão, convoquei a comissão, na verdade. Dia 1º de março, às 9h30 da manhã, nós vamos analisar todos os assuntos pertencentes à Comissão de Justiça e Redação e vamos já iniciar também as tratativas de análise dos vetos, que são mais complexos, né, a peça orçamentária. Então nós vamos ver as respostas que o prefeito deu, vamos analisar cada uma e vamos principalmente analisar o que vai ser bom para a população, principalmente para o povo, que paga um imposto que acabou de ter um aumento, um reajuste nos impostos. Então o povo quer ver melhorias na cidade e nós vamos trabalhar para que essas melhorias cheguem o mais rápido possível para a população. Moreira, quero agradecer muito a sua presença aqui no Tá Bom em Foco. Acho que a gente já acompanha o seu trabalho aí desde do primeiro mandato. E quero convidar as pessoas que estão nos assistindo também para que assistam essa entrevista na íntegra e também possa curtir nosso canal no YouTube, TV Tá Bom em Foco. Lá no YouTube, só procurar lá que você vai achar. E lá tem outras entrevistas, incluindo a do ex-prefeito Buscarini e tantas outras. Muito obrigado pela sua presença. Deixa uma mensagem final. Quero agradecer o Tá Bom em Foco, agradecer toda a equipe e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui, podendo elucidar, esclarecer muitas coisas que talvez as pessoas não sabiam e dizer que o meu mandato está lá a serviço da população. Primeiro pensando no povo e para o povo. Fui eleito pelo povo, não tenho rabo preso com ninguém e vou fazer o melhor trabalho que puder. Minha palavra não faz curva, saibam disso. Muito obrigado a todos.